Boa noite, hoje, dia 15 de agosto, estamos com mais um comitê de investimentos. Meu nome é Luiz Micali, sou gestor da Blackstone Investimentos e estou aqui do meu lado, como sempre, com o Faria Júnior. Olá, tudo bem? Sou sócio analista da Wagner Investimentos e antes de começar, lembrar, Luigi, que há 2 dias, dia 13 de agosto, foi o dia do economista, que é o nosso dia, meu e do Luigi. Parabéns a todos os economistas. Parabéns a todos. É uma profissão muito... Atualmente muito difícil. Muito Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os dados nos Estados Unidos, que estão vindo controversos, os dados no Brasil, que estão começando, o macro parece que está vindo muito negativo, mas o micro vai vindo muito bem. E vamos falar um pouquinho sobre commodities, algumas empresas e como os mercados financeiros em geral, a curva de juros, as ações, o dólar estão reagindo a tudo isso. Vamos começar, Júnior? Vamos lá. Como é que está, na sua visão, os Estados Unidos? Eu ainda continuo otimista com os Estados Unidos. Nós tivemos aí alguns dados e, por exemplo, no início do mês saiu um dado muito importante, que é o dado do emprego americano, o payroll, que surpreendeu devido ao grande número de revisões. Então, tanto maio como junho, mais de 250 mil vagas de emprego que teriam sido criadas, na verdade não foram criadas. A média dos últimos 3 meses estava em torno de 140 mil, foi para 35 mil, 4 vezes menos. Isso assustou demais o mercado. E se a gente for só lembrar que até as 9h30 da manhã do dia 1º, a hora que saiu o payroll, a curva de juros americana indicava que a chance de ter corte em setembro não era a principal aposta. E logo depois da divulgação do payroll, nós observamos que o corte em setembro voltou aí com mais de 90% de chance. Então o mercado que vinha com um corte e meio de juros até o final desse ano está para mais de 2 cortes no final desse ano. Então, essa grande mudança na curva de futuros de juros com relação à precificação de corte nos Estados Unidos alterou profundamente o quadro, principalmente de moeda. Agora, se o mercado de trabalho está fraco, me parece o seguinte, Luigi. Primeiro, as empresas estão muito congeladas com a questão das tarifas, já que isso gera uma grande dúvida. Se a gente for pegar qualquer métrica de indicador de confiança, seja um PMI ou de pequenos negócios, as empresas estão um pouco travadas. Então você não contrata e não demite. Então essa revisão até faz sentido sobre esse aspecto. E quando a gente observa as métricas de auxílio de pedido de desemprego, isso está razoavelmente estável, em torno de 220, 230 mil por semana, e o número de pessoas que recebem o auxílio continuadamente não aumentou. Óbvio que não é uma situação tão confortável como há um ano atrás o mercado de trabalho, mas também não está mostrando demissão. Então o que está mostrando é um certo congelamento das contratações e que na medida em que esse novo programa do governo, o OBA, o One Big Beautiful Bill Act, que já foi aprovado, que ele vai aumentar os gastos do governo, a questão da tarifa que começa a diminuir muito as dúvidas. Tudo bem que o caso do Brasil é um caso à parte, mas globalmente as dúvidas de tarifas diminuem. Eu acredito que as empresas vão retomar a sua atividade. Então, por hora, é um dado que veio ruim, que meio que força o Fed a cortar juros, mas eu ainda sigo otimista. O que parece que não tem ainda um risco de recessão, né? As pessoas os investidores começaram a ficar preocupados, pelo menos no começo do mês, agora já era uma acalmada, mas assim, o dado do payroll, ele reforça que está tendo uma desaceleração, Sim. Mas não uma possibilidade de recessão. Nesse sentido, até não seja o que você acha assim, o quanto a política de imigração tem afetado também esse dado, sabe? Sobre o payroll, completamente. Isso afeta completamente o dado. Tanto que o novo normal, no ano passado, por estudos até do próprio Morgan Stanley, era em torno de 250, 270 mil vagas por mês.
No momento que você eliminou a imigração e antes dessa grande revisão, a gente estava com 120 e 150, ou seja, metade. Então a gente vai ter que entender qual que vai ser esse novo normal, que para mim é em torno de 100, 120, entendeu? Acho que deve ficar nisso. Mas aqueles dados de 250 mil com essa política do Trump, podemos dizer que nunca mais. E lembrar também que assim, é um dado de desemprego muito baixo, né? Então assim, você pensar que tem está tendo um crescimento ainda de emprego com desemprego baixo, ainda não parece um dado assustador, né? Não. Como as pessoas estavam. Agora, do outro lado, foi engraçado, porque a gente está vendo essa gangorra aí há anos, né? De vamos baixar os juros, não vamos baixar os juros. E agora os juros parece que vai, né, Júnior? Parece que vai. Bom, só para completar um pouquinho a atividade, Luiz, hoje saiu um dado, né, na sexta-feira, dia 15, venda do varejo. Eu, pessoalmente, gostei do dado, né, porque o grupo de controle, que são os itens que entram no cálculo do PIB, eu acho que veio bom, veio uma alta forte. E segundo o Fed de Atlanta, o núcleo do PIB do terceiro trimestre, lógico que nós temos muito poucos dados do terceiro trimestre ainda, mas o núcleo do PIB do terceiro trimestre pelo Fed de Atlanta está em torno de 2%. O núcleo é a soma dos gastos das famílias, mais o CAPEX, mais o investimento em residência. E esse núcleo ficou em 1,2 no segundo TRI, o que reforça por hora a tese da S&P, que faz o cálculo do PMI, que o PIB do terceiro trimestre americano está expandindo. Tanto que no dia 21, quinta-feira, vai sair a prévia do PMI de agosto e vamos ficar de olho nessa prévia. Mas eu, assim, se você olha o payroll passado, você fica meio preocupado. Se olha o PIB do segundo TRI, você fica meio preocupado. Mas você olha os dados de hoje, você fala, não, parece que houve um congelamento, mas que a economia está indo. Exato, você tem uma economia que está indo, né, mais devagar, mas está indo, e a inflação, que é a grande incógnita, né, ontem ou anteontem a gente teve o PPI, se eu não me engano. O PPI foi quinta e o CPI foi terça, né? E o PPI ele veio com um dado que é controverso, porque ele tem a inflação de serviços. A inflação de serviços é o mais sticky, né, o que o pessoal chama, o Fed chama de sticky, ou seja, ela quando sobe, ela demora mais para cair, e o mercado começou a precificar que, acho que a chance de corte de juros até quinta-feira estava perto de 93%, e hoje caiu um pouquinho, caiu mais perto de 88%. Não é uma queda significativa, mas a gente já vê aqui que o mercado ficou um pouco preocupado com essa inflação de serviços maior. O que você pode comentar, Júnior, sobre isso? Bom, o PPI é a inflação do atacado e 2 pontos aqui. É fato que a inflação de serviço veio mais alta. Mas a inflação dos bens, quando você retira alimentos, que subiu muito por causa de vegetais e energia, essa inflação dos bens subiu 0,4%. Tudo bem que 0,4 ao mês é a maior inflação, pelo menos nos últimos 12 meses, mas ainda não é um número que assuste muito. Então, se os bens subiram 0,4, então não tem um grande repasse de tarifa. Eu ainda sigo na tese que a tarifa não é algo tão inflacionário, porque se você vai consumir produtos tarifados, você vai deixar de consumir outros. Se você pega o cômputo da inflação, 1/3 vem de casas. E as casas os preços de aluguéis estão em queda. Então, no geral, o PPI ele é relativamente preocupante, eu concordo, mas dentre as 7 categorias do PPI que vão para o índice de preço que o Fed usa, né, que é o PCI, 1 ou 2 só que vieram maiores, o resto até veio com deflação. Então, o cálculo para o PCI, que é a inflação oficial, não alterou muito com o PPI. Porque quando você olha o PPI, nossa, ele subiu 0,9, o mercado esperava 0,2, quer dizer, foi quase 5 vezes maior. Mas quando você retira os itens que vão para a inflação oficial, não teve uma grande mudança. O que eu não gostei? Olha, Luiz, tem um índice que a gente acompanha, né? Eu e você, a gente sempre acompanha, que é a inflação online, Tuflation.
E essa inflação truflation deu uma boa subida depois do CPI. Ela estava apontando 1,8 ao ano, pulou para 2,07, mostrando que essa alta que começou no truflation em maio e ficou mais ou menos estável em junho, mais ou menos estável em julho e também agora em agosto, Veio para ficar, né? veio para ficar. E é acima da meta do Fed. Fed. Então, e só um complemento para quem está nos ouvindo. O dado de agosto ele vai refletir 45 dias para frente, ou seja, então a inflação truflation de agosto ela vai pegar setembro e outubro. Pelo jeito, a inflação até outubro nos Estados Unidos vai rodar aí perto de 3% 3% ao ano. O que não é uma coisa tão confortável. Não, não é nada confortável. E até, né, falando um pouquinho dos dados, eu vou soltar uma pequena polêmica aqui, Júnior, que é o seguinte. Se você olhar para 1970, 71, na verdade, o que aconteceu? O Fed começou a cortar os juros com uma inflação em torno de 3, 4%, que não é um cenário muito diferente do que a gente está vendo agora. E aí ele cortou os juros de 3 para 4, de 5,5 para 3,5, e o que aconteceu logo na sequência? A inflação rampou. Né? Então, assim, eu digo que esse cenário é um cenário muito perigoso que a gente está vendo. A gente acha que hoje em dia você tem uma diferença para o negativo, que você está vendo uma globalização indo para trás, e a globalização ela afeta, né? A desglobalização, vamos dizer assim, ela afeta a inflação, porque você compra menos produtos e vai pagar mais caro, porque cada pessoa, cada país que produz não tem a mesma eficiência que uma eficiência global. Sim. Né? Mas, e a gente está vendo também esses gastos do governo, que não é só nos Estados Unidos, é praticamente no mundo inteiro crescendo. Inclusive de segurança, né? De segurança, exatamente. Agora a Alemanha, que foi a mais conservadora da Europa, gastando mais. E do lado super positivo, a gente está vendo a tecnologia disruptiva que está acontecendo. Agora está começando, o pessoal está começando a usar o Agent AI, quer dizer, é um AI, é uma inteligência artificial, que começa a fazer coisas por você. Então você quer programar sua viagem, ele não só vai programar a viagem para você, como ele vai comparar os preços das passagens, vai ficar o dia inteiro procurando e vai achar a passagem mais barata na data que você quer, entre outras coisas. E o que a gente está vendo assim dos humanoides, né, que estão acontecendo, né, que são os robôs, que até, vou fazer até um parênteses, que eu acho que as pessoas acham que os robôs que vão ter em volta da gente vão ter aparência humana, mas a aparência humana ela não é a mais eficiente de todas. Então, assim, né, por que uma pessoa com 2 braços é menos eficiente? Não, mais eficiente do que uma pessoa com 8 braços, por exemplo, entendeu? Então, assim, a gente está vendo agora uma segunda toada onde é o computador e robôs fazendo coisas para você. Não é para agora, imediatamente, mas isso está acontecendo. Isso vai gerar diversas polêmicas sociais, mas também vai gerar o quê? Uma queda na inflação. Então, voltando para o tema, né, a gente tem, de diferente de 1971, uma pressão desinflacionária pela produtividade das novas tecnologias, mas a gente também tem uma pressão inflacionária muito grande por esses 2 motivos que a gente falou. E nesse sentido, eu fico um pouco preocupado, Júnior, você, porque assim, me parece um pouco que a gente pode estar vivendo uma pernada, né, a bolsa subindo e tudo, mas uma pernada que pode ser que tenha hora marcada aí para acabar. O que você acha? Bom, com relação a... Dependendo da inflação, desculpa. Lógico, com relação ao AI, a gente já vê aí ganhos e saiu um estudo em maio do CBO, né, que é o Departamento do Congresso Americano de Orçamento, que a dívida bruta americana sobre o PIB deve entrar numa trajetória descendente, não hoje, ela vai continuar subindo, mas daqui a pouco tempo ela pode entrar numa trajetória descendente devido ao avanço da AI, que vai aliviar o custo da dívida americana. Isso não está sendo ainda considerado pelo mercado. Só me permite fazer uma parte dos anos 70, porque quando nós chegamos em julho de 71, a gente tem que lembrar que o Nixon quebrou o padrão ouro. É verdade. E isso trouxe uma quebra muito grande de confiança da moeda e tivemos 2 choques de petróleo.
Então, há diferenças com relação ao ambiente macro de 70 para cá, mas eu concordo plenamente que naquela época, já com o próprio Lyndon Johnson, presidente, já houve uma pressão para o Fed cortar juros. E depois o Carter também vai e pressiona o Fed a cortar juros. E essas pressões aí de corte de juros, realmente, em momento inoportuno, junto com um ambiente ruim, fez a inflação dos anos 70 subir. E o Trump tem pressionado o corte, na minha opinião, como a inflação... O gasto e o corte. Exatamente. Como a inflação a 3%, o mercado de trabalho ainda positivo, o desemprego ainda baixo, nenhuma regra de desemprego quebrada para indicar uma explosão do desemprego, me parece um pouco precipitado, mas o mercado comprou a tese e essa tese ela continua inflando ativos, cripto, ouro, prata, bolsa, baixando o dólar. Porque você não confia mais na moeda fiduciária, né? Você quer outros ativos que não a moeda. Isso me parece bem claro, né? E agora a gente vê outras criptos finalmente andando, né? Como o Ethereum. Mas, grosso modo, os preços dos ativos estão meio bolhados, né? É o que parece, né? Se a gente for pegar, inclusive, o gráfico do Trump. Sim. O gráfico do Buffett. Do Buffett. Está claramente com preços muito altos, né? Vindo para o Brasil, a gente está vendo aqui o dólar caindo no mundo inteiro e o Brasil sendo beneficiado também desse movimento, né? O Esteves falou anteontem ou ontem que a queda do dólar aqui no Brasil não era uma queda que estava acontecendo por méritos próprios dos brasileiros, mas sim da queda do dólar que está acontecendo no mundo inteiro. E vários países emergentes também estão sendo beneficiados, além do Brasil. Certo, Júnior? O que você acha? Você concorda ou não concorda com os Esteves? Não tem assim, o Chile, por exemplo, o dólar está forte no Chile. Tudo bem, o Chile tem cortado os juros, mas assim, tem questões idiosincráticas lá do Chile. Mas na média é isso mesmo. Na Colômbia é a menor cotação do ano, na África do Sul a menor cotação do Exatamente. ano, no México a menor cotação do ano e no Brasil também na menor cotação do ano. O dólar está, assim, na média, perdendo. Se você for olhar o ano, está caindo contra a Austrália, contra a Nova Zelândia, contra o Canadá, contra a Libra. Enfim, o dólar está fraco no mundo inteiro. O dólar caiu mais de 10% desde que o Trump assumiu. Então, é um movimento global de realocação e esse movimento o Brasil está nele, apesar da gente ter uma macroeconomia horrorosa, né? A gente nunca teve tão mal em termos de dívida bruta sobre o PIB, com tão pouca perspectiva de solução com a manutenção desse atual governo. Mas um juro de 15%, junto com uma busca por alternativas, 15% uma inflação abaixo de 5%, você tem 10 pontos aí de juro real para um ano, e com alguma expectativa de mudança de polo político no ano que vem na eleição brasileira. Então, você tem três motores, quer dizer, pode mudar a política. Juro de 10% real, realocação global, dólar aqui está caindo. Né? Exatamente. Agora, só um complemento, Luigi. Eu tenho a tese que quanto mais o dólar cair hoje, junto com o preço de commodity alimento caindo, essa inflação vai continuar caindo, pode chegar a uns 3,5% na época da eleição, BC cortando o juro, e eu acho que a volatilidade dos ativos no período eleitoral do ano que vem vai ser muito alta, porque é um ambiente propício para o governo se reeleger. Desemprego baixo, inflação caindo, PIB meio fraco por um lado, mas corte de juro, você não tem muito incentivo, a população não tem muito incentivo para fazer a troca, salvo por outras questões, mas não pelas questões do normais, dia a dia, né? Financeiras. Que a pessoa sente no seu dia a dia. Né? Exato. E a gente está vendo aqui, eu botei o DXY na tela, né? Que é esse índice do dólar, e a gente vê essa queda brutal que tem acontecido, agora tem parado um pouquinho de cair. Parou um pouquinho, né? Mas a queda está feita e vai depender um pouco também do corte de juros lá nos Estados Unidos, se ele vai acontecer ou não. Se acontecer, deve continuar, né? Deve continuar. Né? Do outro lado,
a gente está vendo aqui o Brasil. O que o Brasil está aparecendo, né? Que nem o Júnior falou muito bem, a gente tem esse carry, ou seja, o juros real mais forte, atraindo capital para cá, capital de curto prazo. E o Brasil tem uma coisa que é engraçada, porque ele é um dos poucos países hoje que o juros está acima da Taylor Rule. A Taylor Rule, para quem não conhece, é uma regra que diria mais ou menos quanto que deveria estar a taxa de juros para deixar a inflação estável, né? E a Taylor Rule, nesse caso, está apontando aí 12,5% hoje para o Brasil. Deixa eu até colocar a Taylor aqui enquanto a gente fala. E o que isso quer dizer? Que, teoricamente, a gente teria espaço para um corte de juros, sim, né? Ainda mais esse ambiente onde o dólar está caindo, porque eu acho que o grande medo era cortar os juros mais e o dólar começa a voltar a subir, voltar numa tendência de alta e puxar a inflação, já que 90% de todos os produtos que a gente tem aqui no Brasil são diretamente ou indiretamente dolarizados, né? Eu penso que a volatilidade cambial vai aumentar, sobretudo no ano que vem. Mas isso aí é um assunto para frente, né? Por enquanto o mercado está olhando que o Fed vai cortar juros, sim ou não? Vai. Então, dólar cai. O mercado não está muito preocupado com a questão eleitoral e a questão macro, né, do arcabouço. O arcabouço hoje ele é uma peça de ficção, propõe uma meta zero de superávit, né? Quer dizer, então um governo entre receita e despesa é zero, a gente sabe que tem um monte de despesas que são retiradas da meta, inclusive o Plano Brasil Soberano. Exato. 9,5 bilhões de reais nesse ano que vai ser utilizado no Plano Brasil Soberano. E que não entra na conta. 0,1% do PIB, mais ou menos. E que não, mas isso aqui não vai entrar na conta do arcabouço. Então, tudo que é extra, precatório, a maioria dos precatórios não entra. Então, é uma peça de ficção. É uma mentirinha, né? Tem que olhar a dívida bruta sobre o PIB. É a mesma coisa que você comprar um barco ali e falar, poxa, comprei um carro, e falar, não, mas isso não entra na conta aqui, que não tem problema, né? Então, assim, fica muito difícil. E, ao mesmo tempo, o que a gente está vendo é que, assim, os juros altos acabaram surtindo efeito na atividade econômica e a gente está vendo aí uma prévia do que pode acontecer, que é a atividade, ou seja, o PIB começar a cair aqui no Brasil. Então, a gente está vendo o Brasil tudo corroborando para uma inflação um pouco mais baixa e para uma abertura de espaço para cair os juros. Os juros hoje, o mercado estava precificando que ia começar a cair talvez em janeiro. Talvez dezembro até. Né? Então, mas isso que eu ia falar. Eu acho que assim, o que está acontecendo é que agora talvez isso venha mais perto e comece. A grande pergunta é para quanto que esses juros cairia, né? Se ele cairia 1%, 2%, iria para 13%, mas o ponto é que parece que vai acontecer, né, Júnior? Para ter uma queda sistemática do juro e voltar para um dígito vai depender de muita coisa, inclusive de questões fiscais. Mas para cair, pode ser que, está muito cedo para falar isso, mas pode ser que em dezembro até tenha corte, né? A gente gosta muito de olhar dados antecedentes. Eu, pessoalmente, não olho tanto a venda do varejo, não olho tanto o índice de serviço ou produção industrial. Eu prefiro olhar PMI e outros indicadores antecedentes, que lá no início de julho já estava indicando que a economia estava perdendo fôlego. Tanto o índice da confiança da indústria da GV, que está em julho e agosto, como os PMIs também do Brasil o GV de junho e julho e os PMIs também de junho e julho. Daqui a 15 dias vão sair os dados de agosto e vamos ver como é que vai ficar. Mas realmente a economia está perdendo fôlego, né? O PIB está caminhando aí para zero, não necessariamente vai ter uma recessão, mas um PIB de segundo semestre que pode ser realmente fraco. A economia deu aí uma desacelerada. Por ser índice de confiança, a questão das tarifas, isso pesou na confiança do empresário. Vamos ver como é que isso vai refletir daqui para frente, né? Mas certamente isso atrapalha com o juro de 15%. E o governo vem
Bom, como a gente pode, então, evitar que a economia desacelere tanto? Vamos pagar os precatórios, vamos pagar os velhinhos do INSS, que tivemos lá aquele desfalque das contas, tudo também fora da meta. Brasil soberano, 9,5% fora da meta. Então tem muito dinheiro fora da meta entrando no mercado que, de certa forma, você pode tentar excluir isso do cálculo do PIB, mas provavelmente vai dar algum estímulo aí nesse segundo semestre. Mas, de fato, a economia perdeu o fôlego. Tá? Perdeu o fôlego e a gente está vendo aqui o reflexo disso que pode acontecer nos juros, né? E aqui nos juros, o que o mercado hoje precifica? Talvez uma queda de juros, né? Você está vendo aqui 11,75%, não chega ao 0,25%, que seria um corte, né, de juros. Tem quase 50% de chance, né? Exato, seria 50% de chance. E aqui, em janeiro, já aí sim um corte, né? Em março, outro corte. Talvez o mercado está pensando um corte até um pouco mais forte, trazendo a taxa de juros no final de todos os cortes, aqui no final de 26, um pouquinho aí, exatamente na eleição, em 12, a taxa de juros para 12,5%. 12,5%. Né? É o que está até no Focus, hein? Olha, Focus acertou pela primeira vez. Pois é. Bateu, né? Tá igual. Tá igual. Mas o que é mais estranho, que a gente está vendo, é que, apesar do macro ruim, o micro está muito bom. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Agora está acabando a temporada de balanços. E o que a gente vê nessa temporada de balanços? O Bovespa, desculpa, o lucro das empresas, na média, claro que você tem setores ali, por exemplo, que nem industriais, está sofrendo, e setores que nem, por exemplo, de healthcare, de financials, que também não foi muito bem, mas você tem uma média de crescimento de lucros de quase 29%, Júnior. Completamente na contramão. Então, assim, as empresas conseguiram se adaptar, bem ou mal, a esse cenário macroeconômico que está ficando cada vez mais hostil. Ao mesmo tempo, né, as vendas, que teve um crescimento de vendas de 1,5% na média. Né? Você tem setores indo muito bem, por exemplo, como tecnologia, energia, etc. e tal, mas a média é muito boa, talvez não tanto em vendas, mas em lucro, né? Ou seja, as empresas começaram, na minha opinião, a melhorar as margens, ou seja, elas começaram a achar jeitos de economizar um pouco na distribuição, na produção e se preparar ali para um cenário mais agressivo, assim, daqui para frente. E como todo brasileiro é bom para se preparar pelas coisas, a gente está vendo isso refletindo nas margens de lucro, né? Também um pouquinho de repasse de preços. Nós já vimos esse tipo de comportamento algumas vezes, é um pouco Porter, né? Você tem empresa líder de custo, você vai trabalhar custo ou margem, né? Está preferindo, como está conseguindo fazer repasse, note que as vendas praticamente não subiram, mas preferiram optar por provavelmente repasse e melhorar as margens. E você tem balanços excelentes, né? Um balanço aí que surpreendeu o mercado, por exemplo, foi do BTG, alguns dias atrás. O ROI quase de 27%, aliás, um pouquinho acima de 27%, margem subindo, etc. e tal. Você tem o balanço a 3tentos hoje, que surpreendeu por ser agro, né? Que também foi muito bom. A bolsa aí hoje, 3tentos subiu 10% no mercado. E, ao mesmo tempo, mas os bancos, em geral, vão ter um problema, parece que daqui para frente. Principalmente o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, então, veio... mais um balanço ruim. Mais um balanço muito ruim. Você tem a Petrobras também com um balanço muito ruim. Mas o que eu queria falar mesmo era esse balanço, esse endividamento que está acontecendo no Brasil. O Brasil está começando a ter um recorde na parte de pedidos de recuperação judicial, atraso na inadimplência no crédito rural. Dizem que depois dessa safra parece que vai ter, vamos ver alguns problemas. Então, assim, é um recorde
absoluto aí na parte do crédito rural, e o que pode atrapalhar um pouco não só a parte de crédito dos bancos, mas também nós investidores com os investimentos em fundos de crédito, em ativos em Fiagro, que já está sofrendo bastante, Sim. em ativos desse jeito, FDICs, por exemplo. Então, a gente já vem recomendando precaução nesses ativos já faz algum tempo, mas eu acho que é importante redobrar a atenção. Você não acha, Juliano? Infelizmente, a ideia do governo é cobrar imposto e crédito. Mas, como não há um controle das contas públicas, o juro é muito alto. Então, meio que incentiva, força as pessoas a se endividarem e depois a conta acaba chegando, né? O agro, especificamente, passou por muitos problemas de variação de preço, tanto de insumos, de dólar subiu, dólar caiu, os preços também das commodities. Então, é um setor assim, que é muito específico e muito difícil. Mas o que a gente observa é que com esse juro tão alto é muito complicado você tomar dívida. E as métricas do BC, do ponto de vista de endividamento das famílias, estão realmente muito elevadas. E isso é uma preocupação. Então, por enquanto, a estratégia está funcionando. Mas a cada dia que passa, a gente está se aproximando do muro, né? Isso aí eu não tenho muita dúvida, porque o fiscal não é sustentável, tem que passar por algum tipo de ajuste, e essa taxa de juros daqui a pouco começa a travar crédito, porque as famílias já estão muito endividadas, né? Então, são desafios para frente que, por hora, estamos bem. E aí vamos para os mercados, Júnior? Vamos lá. Então é o seguinte, os mercados, como é que estão reagindo a todas essas notícias macro e micro, né? A gente está vendo o quê? Primeiro lá fora, né? A renda fixa brasileira, ou seja, os bons brasileiros, o que tem acontecido com eles? Uma coisa muito engraçada, independente de todo esse cenário adverso, a gente está vendo aqui que a maioria dos bonds brasileiros de investment grade, ou seja, os melhores, né? Eles estão operando abaixo da curva soberana. O que quer dizer isso, Juliano? Estão mais confiantes nas empresas que no governo. Então a gente está vendo o quê? Né? De um lado, parece que o investidor não está pagando um spread maior pelo risco, tanto do bond ter pouca liquidez, ou seja, se eu for comprar um bond do governo, eu vou ter liquidez quase que imediata, né? Quanto eu vou ver assim, a empresa ela tem seus riscos, cada empresa tem o seu risco, né? Não é igual ao risco soberano, mas aparentemente o mercado, os investidores externos principalmente, estão vendo os bonds como um porto mais seguro do que o próprio governo. Isso aí reflete um pouco o que está acontecendo com o Trump, com os Estados Unidos e também com as políticas internas brasileiras. Eu, pessoalmente, não lembro muito disso ter acontecido. Me perguntaram até como é que era na época da Dilma, né? Não lembro. Né? E eu lembro só da Petrobras que abriu assim, a boca de jacaré, mas eu não me lembro de tantos bonds fechados abaixo da curva que nem estão tendo hoje. Do outro lado, você vê a renda fixa brasileira. O que está acontecendo na renda fixa brasileira? Na NTNB, que são os títulos com inflação, a gente está vendo outra coisa anormal. Os títulos curtos, ou seja, os títulos ali de um ano, que estão na máxima histórica, né, pagando IPCA mais 11, IPCA mais 10, e enquanto os títulos mais longos estão pagando um pouquinho mais baixo que isso. O que você acha, Júnior, disso? Bom, eu penso assim, deixa eu só fazer um outro tipo de comentário. A gente está vendo o IPCA de 2035 a 7,30, mais ou menos. E o que o mercado está fazendo muito hoje é aplicar no pré-fixado, mas acreditando que a inflação vai ser mais baixa um pouco devido à atividade menor. Então, o 2028, 2029, 2031, pelo modelo da Wagner Investimento, essas taxas de juros estão começando a entrar numa tendência de baixa de longo prazo, né, que é o gráfico semanal nosso.
mas não porque a taxa de juros real está caindo, mas é porque tem uma expectativa de uma inflação mais baixa. O que, assim, não deixa de ser bom, mas quando a gente não observa uma queda do juro real, aquele juro acima da inflação, e a NTN-B de 2035, por exemplo, remunerando 7,30 é muito alto, o que mostra que o mercado está muito desconfiado do fiscal. Exato. No final das contas é uma pressão fiscal, né? Como já diziam lá alguns investidores, falam, olha, não tem como o juros estar 15% se você tem um fiscal balanceado. Então, E note, Luiz, que com a NTN-B é 7,30, você pode até dizer o seguinte, nominalmente o Ibovespa está na máxima histórica. Não hoje, está um pouquinho abaixo da máxima. Mas você pode dizer, não, o Ibovespa está na máxima histórica, mas as small caps não. não. Exatamente. Não mesmo. Não. Porque esse juro real pesa muito em empresa de small, tá? O Ibovespa tem muita empresa de commodity, outros tipos de empresa que emitem esses bondes, que estão até pagando menos que o governo, e bem ou mal estão perto da máxima nominal histórica, é fato, mas as small não. E o Bovespa, né, como a gente viu, eu acho que assim, depois dessa alta do ano, muita gente ficou questionando, será que o Bovespa está muito caro, não está muito caro, né? E na minha opinião, o Bovespa não está muito caro, porque você vê, o lucro cresceu o suficiente para compensar até. O lucro cresceu mais do que o Bovespa subiu, né? Ou seja, o Bovespa ele tem andado barato há muito tempo e essa alta, na minha visão, não é o suficiente para deixar ele caro. Se ele vai subir ou não são outros 500, mas ele não está caro. Ele está nos últimos 10 anos no range entre mais ou menos 20 mil dólares e mais ou menos 27 mil dólares. Fechou o ano a 19.700 e subiu. Aproximou de 26 mil recentemente, nos 140 e poucos mil, caiu de novo. Então a gente tem que observar essa faixa. O dia que conseguir romper essa faixa em dólar para cima, aí eu acho que ele vai andar. Então os pontos de compra, toda vez que ele vai lá dos 20 mil dólares, tem que ter coragem e comprar, né? E o dia que romper essa região de consolidação de mais de 10 anos, aí eu acho que vai andar. Por enquanto ele está nesse comportamento errático, sem muita mudança. E eu acho que a questão do trade eleitoral, todo mundo pergunta, não tem trade eleitoral ainda, né? Porque por mais que o Banco do Brasil possa ter subido hoje, a ação está extremamente, em termos de valor, nem vou falar em termos de valuation, né? Mas o Banco do Brasil estava a R$30 esse ano, hoje está 20. Se fosse trade eleitoral, isso tinha que estar muito mais alto, independente do balanço. Petrobras também não está bem, a Eletrobras agora deu uma subida, mas é uma empresa que tem muito ativo para vender numa troca de comando de governo. Então essas ações nem andaram. E a Bolsa Brasileira está andando igual às outras, né? O MSCI All Country fez recorde histórico. Então a gente está caminhando com todo mundo, não tem algo específico por enquanto de trade eleitoral. De trade eleitoral. Agora, o Stuberger estava comentando, né, sobre esse trade eleitoral, e ele falou uma coisa que a gente já tinha falado atrás, que assim, a simetria, ou seja, quanto você tem para ganhar e quanto você tem para perder, no trade eleitoral, ela fica interessante, né? Fica. Porque você teria ali, segundo o Stuberger, né, 40% mais do CDI, mais o CDI para ganhar se o trade eleitoral fosse para o lado de uma mudança de governo. Claro que dependendo para quem mudaria esse governo, seria melhor ou seria pior, né? E ao mesmo tempo, você tem a Bolsa historicamente quase nos níveis de 2008 de preço. Isso está barato, né? Ou seja, a gente não tem uma crise formal, Não. né? E ao mesmo tempo ela está em preços de crise, sabe? Está mais barato do que na época Em dólar da é a Dilma. metade do que estava em 2008. Exatamente. A metade em dólar. Então, assim, você tem ali é óbvio que a Bolsa ela compete com o CDI, né? Então, assim, você fala, eu prefiro ganhar 15% no CDI do que me arriscar de ficar aí mais alguns anos caindo ou andando de lado, ou mesmo até que subir 20%, 30%, porque em 2, 3 anos de CDI eu consigo compensar isso. Não tem argumentos contra isso, sabe? Então, assim, realmente o CDI, ainda mais quem consegue pegar 110 CDI, 115, 108, né?
ele muito mais atrativo do que você entrar no risco. Porém, dito isso, a gente viu na Argentina o que aconteceu, né, Juliano? Sim, Assim, mas ali uma a mudança bolsa de subiu quando o governo. Milei se candidatou. A gente só vai ter quem são os candidatos para a eleição do ano que vem. Só A gente não 6, 7 de abril, né? Que é o talvez, prazo da talvez março, né? descompatibilização. Não, é que 6 de abril é o prazo limite para descompatibilizar do cargo. É verdade. Então, se dia 7 de abril de manhã o Tarcísio amanhecer governador, não A é ele. bolsa já muda. Não, Não, se ele amanhece governador, já não é ele já o não é candidato. ele, Se exato. ele amanhece sem ser governador, então ele vai ser o candidato único. Aí esse, aliás, é uma data importante para a Com bolsa. certeza, né? E aí a gente pode ver o que a gente e o mercado inteiro está vendo. Que o que aconteceu com o Milei poderia ser replicável aqui no Brasil, né? Eu não sei se poderia ser tão replicável quanto lá fora, porque a gente está com uma instituição mais frágil hoje em dia. Institucionalmente, o Brasil fica mais difícil de mudar algumas coisas, fora que você tem algumas leis que não permitem você mudar o balanço de uma forma clara, né? Então, assim, seria talvez uma trajetória um pouco mais complicada, mas dito isso, realmente você teria aí uma chance de você estabilizar as despesas e melhorar bastante esse PIB se tivesse um governo mais austero e também, talvez, atrair mais capital lá de fora e a Bolsa poderia reagir muito bem a isso num cenário benigno, né? Num cenário ruim, eu não acredito que os preços cairiam muito mais do que uma Bolsa aí 110, 100 mil pontos, sabe? Talvez não, né? Talvez não, porque está muito barato. Pessoal, é isso. Muito obrigado a vocês. Um bom final de semana e até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigado. Um abraço.